Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais bonitos e elegantes da meteorologia, a teoria RKW. É ela que ajuda a gente a entender como aquelas tempestades gigantescas, que parecem até exércitos marchando no céu, conseguem se manter tão organizadas e poderosas. Olha só para isso. O que a gente está vendo aqui não é só um monte de nuvem jogada de qualquer jeito, não. É uma linha de instabilidade, uma estrutura coesa, forte. A pergunta que ficou na cabeça dos cientistas por muito tempo foi: como é que uma coisa que parece ser puro caos, como uma tempestade, consegue se organizar de um jeito tão certinho, tão linear? É exatamente aí que entra a teoria RKW. Bom, vamos começar pelo nome. Por que RKW? Simples. São as iniciais de três meteorologistas, Rotono, Clamp e Wiseman. Lá nos anos 80, eles publicaram os estudos que deram origem a essa teoria, basicamente decifrando a física por trás dessas linhas de tempestade. E olha, o trabalho deles é uma base fundamental para a previsão de tempo severo até hoje. Então, aqui a gente chega numa confusão bem comum. Muita gente pensa que a RWK é tipo uma receita de bolo, sabe? Uma lista de ingredientes que, se você juntar, vai ter uma tempestade forte e que dura muito. Essa visão não está completamente errada, mas ela deixa escapar o ponto mais genial da teoria. E aqui tá a diferença que muda tudo. Pensar em ingredientes é pensar no o quê. A beleza da teoria RKW é que ela foca no como. Não é sobre o que a tempestade precisa ter, e sim sobre como ela funciona por dentro. É o mecanismo interno que mantém ela de pé, organizada e basicamente viva. Para entender esse mecanismo, a gente precisa ir para o coração da teoria, que pode ser visto como um grande cabo de guerra. Lá no centro de uma linha de instabilidade tem um conflito acontecendo o tempo todo entre duas forças principais, e é o resultado dessa batalha que vai definir o destino da tempestade. De um lado desse cabo, a gente tem a chamada poça fria, ou cold pool. Imagina a chuva caindo. Ela evapora um pouco e resfria o ar ali perto do chão. Esse ar frio mais denso se espalha como água derramada no piso. O problema é que, ao se espalhar, ele empurra para longe o ar quente e úmido, que é o combustível da tempestade. Então, se agisse sozinha, a poça fria acabaria matando a tempestade à míngua. Do outro lado do cabo está o cisalhamento do vento, ou wind shear. O que é isso? Basicamente, significa que o vento sopra com mais força lá no alto do que aqui embaixo. Pensa nisso como um empurrão muito mais forte no topo da nuvem do que na base dela. Se essa força agisse sozinha, ela ia simplesmente deitar a tempestade, inclinando a corrente de ar que sobe até ela perder força e se dissipar. E aqui a gente chega no paradoxo. De um lado, uma força que sufoca a tempestade, cortando o combustível dela. Do outro, uma força que derruba a tempestade. Individualmente, as duas são péssimas. Então, como é que a combinação de duas coisas ruins pode criar algo tão poderoso, estável e organizado? Parece que não fecha a conta, né? Mas a conta fecha, e a resposta é linda, um equilíbrio delicado. É aqui que está a mágica da teoria. As duas forças negativas, em vez de se somarem para o mal, elas se anulam. Pensa comigo. A poça fria se espalhando no chão gera uma circulação que empurra a base da tempestade para trás. Enquanto isso, o cisalhamento lá em cima empurra o topo da tempestade para frente. Na linha de frente da tempestade, onde essas duas forças se encontram, uma anula a outra. E o resultado? A condição perfeita para uma corrente de ar subir com tudo, forte e na vertical. Esse balanço de poder é o que define a cara da tempestade. Se a poça fria está ganhando a briga, o sistema todo se inclina para trás. Se o cisalhamento está mais forte, ele se inclina para frente. Mas quando as forças se igualam, quando dá empate nesse cabo de guerra, aí a gente tem o que se chama de estado ótimo, uma corrente ascendente retinha, quase vertical, que é a configuração mais eficiente para uma tempestade bem intensa e organizada. E o mais legal é que isso não é só uma ideia, é matemática. Os cientistas usam uma variável, C, para medir a força da poça fria, e outra, ΔU, para medir a força do cisalhamento. A relação entre elas, a divisão de C por ΔU, prevê a estrutura da tempestade. Se o resultado é maior que 1, a poça fria está ganhando. Menor que 1, o cisalhamento está na frente. E quando dá exatamente 1, bingo, equilíbrio perfeito. E tudo isso nos leva ao verdadeiro ponto central. É crucial a gente corrigir aquela ideia inicial de que a teoria RKO é só uma receita para tempestades fortes. Ela é muito mais do que isso. Se a gente tivesse que resumir a teoria RKW em uma frase, essa aqui seria a mais correta e é a visão dos próprios criadores.
Ela é, na sua essência, uma teoria sobre estrutura, sobre o porquê de a tempestade ter a forma que ela tem. Essa é a ideia para levar para casa. O equilíbrio RKW não é uma condição obrigatória para uma tempestade ser severa. Tempestades todas inclinadas também podem ser extremamente perigosas. O que esse equilíbrio ótimo descreve é a estrutura mais favorável para as correntes de ar subirem com força, explicando a forma organizada e não necessariamente a severidade final da tempestade. É claro que, como toda grande teoria científica, a RCAD não foi o fim da história. Pelo contrário, ela foi o começo. Desde então, nosso entendimento sobre essas tempestades evoluiu bastante. Assim você não para, né? Estudos mais recentes, com simulações de computador muito mais longas, mostraram que até os sistemas inclinados podem, sim, durar bastante tempo. A gente também descobriu outros jogadores nesse campo, como os jatos de vento dentro da própria poça fria e o cisalhamento em níveis mais altos da atmosfera. Tudo isso foi adicionando novas camadas de complexidade ao modelo original. Também é fundamental entender os limites da teoria. RKW é uma teoria, não a única teoria. Ela se aplica muito bem a linhas de instabilidade que dependem dessa poça fria de superfície. Mas ela não explica todo tipo de sistema linear. As faixas de chuva de um furacão ou as tempestades associadas a frentes frias muito intensas, por exemplo, são governadas por outras dinâmicas. É uma ferramenta poderosa, mas não universal. E para fechar, fica uma reflexão. A teoria RKW nos mostra um princípio da natureza que é simplesmente fascinante. Que a ordem e a estabilidade podem nascer do conflito direto entre duas forças que, sozinhas, seriam destrutivas. É um equilíbrio delicado que cria algo muito maior do que a soma de suas partes. A pergunta que fica no ar é onde mais, talvez até bem longe da meteorologia, a gente consegue ver esse mesmo princípio em ação.